Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro, para mais um programa inédito para você. Hoje, para falarmos sobre a importância de um contrato bem redigido no agronegócio. Nossa convidada é a doutora Ana Paula Barbosa, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Tributário, que está aqui presencialmente no estúdio da Rio Verde FM. É claro que também teremos a participação de Enio Fernandes, consultor de mercado, e do advogado e professor Dr. Paulo Antônio. Olha, eu não venho sozinho, tá? Tô aqui na companhia do JP. JP, você bem sabe, já o conhece, sabe que é ele quem proporciona para você essa transmissão na frequência local no seu rádio, 100.9, Rio Verde FM, a Rádio do Agro, assim como na internet de duas formas. Você baixando e instalando o aplicativo Rio Verde FM no seu smartphone, assim você consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, aí o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então digita lá na barra de busca do YouTube Rio Verde FM, não tem erro. O primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clica lá, verifica se você está inscrito no nosso canal. É importantíssimo para nós que você se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do conteúdo que nós publicamos aqui na Rio Verde FM, sobretudo do programa Boa Tarde Produtor. E é através desta live que você pode deixar a sua contribuição, participar aqui conosco, através da sua interação nos comentários. Então deixe a sua crítica, o seu elogio, sua sugestão de pauta, de pessoas que você quer ver e ouvir aqui na Rio Verde FM no Boa Tarde Produtor, tá bom? Nosso WhatsApp é 649-9949-1009, já está na sua agenda, mas não custa lembrar. E vai lá no Instagram, @rioverde.fm, aproveita para nos seguir. É por lá que nós publicamos, nós postamos os cortes, os destaques, né, conteúdos rápidos para que você possa ver no seu dia a dia e com certeza já aplicar. Então, @rioverde.fm. Aproveita que vai estar no Instagram, siga os apresentadores, @hugoataidecfp, assim como Dias Dares. É ela que eu quero dar uma saudação muito especial. Dares, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor, minha parceira. Mais um dia por aqui, né, Hugo Ataíde? Boa tarde para você, João Pedro, boa tarde. Boa tarde também para nossa convidada, que eu ouso chamá-la de minha amiga, porque eu admiro demais, doutora Ana Paula Barbosa. E claro, boa tarde para você que está na sintonia 100.9, que nos acompanha através do aplicativo ou através do nosso canal do YouTube. E você já sabe, né? O Hugo acabou de falar, mas vamos repetir. Segue a gente lá no Instagram, @rioverde.fm, e fica por dentro de tudo que movimenta o campo, tudo que acontece aqui no seu Boa Tarde Produtor. E é um prazer ter a sua companhia e a sua participação é fundamental para o nosso programa. Aliás, se a gente faz o sucesso que a gente faz, se a gente está bem do jeito que está, agradecemos a você, a sua participação e a sua sugestão de assunto aqui conosco. Nosso WhatsApp para você participar é o 64 999491009. Hugo Ataíde, o assunto de hoje é de extrema importância tanto para o empresário do agronegócio ou para o empresário da cidade, digamos assim. Sim. Porque nós vamos falar sobre contratos bem redigidos. Isso mesmo. No agronegócio, onde envolve-se grandes investimentos e riscos diversos, um contrato claro é essencial para que todas as partes compreendam seus direitos e deveres, evitando conflitos futuros. A palavrinha conflito é uma palavra até difícil de dizer, né? Já dói até no ouvido, assim, conflito, já é conflitante. Mas evita muitos problemas, né? E um contrato muito bem elaborado, ele garante segurança jurídica, protege contra descumprimentos e traz mecanismos eficazes para a resolução de potenciais conflitos. Então, contratos comuns no campo, como arrendamento, parceria agrícola e comodato, devem refletir as particularidades do setor para que todos estejam muito bem protegidos, né? E para que investimentos também sejam protegidos e que mitigue riscos, né? Por isso, é fundamental que o contrato seja lido, relido e compreendido por ambas as partes, preferencialmente com o auxílio de um especialista, de um advogado, para prevenir prejuízos e fortalecer as relações comerciais. Faz todo sentido, Dares. Vou tomar a liberdade aqui de apresentar, então, a nossa convidada.
Ela é a doutora Ana Paula Barbosa, ela é advogada com sólida formação jurídica, pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito Tributário, Agronegócio, Mediação e Arbitragem, além de atuar como consultora jurídica da AproSoja Goiás e dos sindicatos rurais de Rio Verde e de Serranópolis. Fora dos tribunais, é mãe do Arthur e do Abílio e esposa do Alexandre Andrade. Portanto, é uma grande honra recebê-la aqui mais uma vez nessa bancada, doutora Ana Paula Barbosa. Muito obrigado. A honra é toda minha, né? Minha amiga Dares e minha amiga mesmo de longa data. Obrigada, Dares, pelo convite. Obrigada, doutor Hugo. João Pedro, você não sabe o tanto que você nos salva. Melhora a nossa voz, melhora o nosso dia, melhora todo o nosso perfil na publicação, né, no nosso canal do YouTube. E agradeço à Rádio do Agro, que tem feito um trabalho excepcional de informação de qualidade, levada a todas as pessoas que ouvem o rádio. E nós temos a informação por dado estatístico que a rádio é o melhor lugar de informação, que tem a maior qualidade, que é a maior seriedade, né? Então, parabéns a vocês pelo trabalho e obrigado por mais uma vez estar me convidando para participar do programa da Rádio do Agro. Estou aqui à disposição. Não, vamos bater um papo muito interessante sobre o contrato, como a Dares bem disse. Obviamente, a gente vai levar sempre para o lado ali do agronegócio, mas é um tipo de informação, Dares, que vai servir para qualquer pessoa. Exato. Né? E não é chover no molhado. Vai fazer um negócio, faça um contrato. A gente vai entender se na prática acontece mesmo, se tem o contratinho ali muito bem redigido, muito bem devidamente registrado, com todos os cuidados que tem que ter, né, Dares? Vamos começar esse papo. Vamos sim, Hugo. E chover no molhado faz toda a diferença, sim. É necessário falar e entender o contrato para depois assiná-lo, né? Doutora Ana Paula, para começar bem o nosso programa, fala para a gente o que é um contrato. Quais são os tipos de contratos existentes? Olha só, então nós vamos estar conversando com o nosso ouvinte, né? Que tem não só pessoas do agro, mas de todo o comércio, de toda a indústria, de todo o segmento, prestação de serviço principalmente, que é o maior número de empresas, né, cadastradas no CNPJ, com CNAE e tudo, que é prestador de serviço. E o universo do contrato envolve todos nós, todos os dias e o tempo todo. E a gente, às vezes, passa batido e não percebe o que a gente está fazendo, né? A gente assina contrato com o banco, a gente assina contrato eletrônico para obter um financiamento e ele é feito no aplicativo do celular hoje, do banco. Então, são várias modalidades contratuais que a gente tem, numa dinâmica muito grande, e muitos a gente passa despercebido, não observa, assina, coloca o rostinho lá na tela, que ficou tudo muito prático, né? Hoje a gente assina um financiamento bancário, aquisição de um bem, pelo aplicativo, o link que ele te envia no seu celular. É verdade. Né? A gente põe o rosto lá, tá assinado, clica no negócio, vai seguir na página ali, tá tudo assinado. Nós lemos. Jamais. Quando muita gente observa qual o valor financiado, a quantidade de parcelas, a taxa de juros a gente já discutiu e a gente não confere lá depois porque aquilo dá um nó na cabeça, a letra é pequena, o celular é minúsculo. Então, passa sem observar todos os detalhes. E depois, se surge uma discussão lá na frente, tudo bem, essa é uma relação de consumo, o consumidor, ele sempre está amparado, né? Tem lei própria que o ampara com relação até sobre isso. Mas é um contrato. Existe um documento onde eu me obriguei a fazer um pagamento. Eu recebo um bem e, em troca disso, eu faço o pagamento naquela quantidade de parcelas. Isso é um exemplo. Mas nós temos muitas outras modalidades contratuais, né? Antigamente, assinar um contrato era quase que um momento histórico, era uma felicidade enorme. Estou assinando, firmando um documento tão importante. E hoje a gente faz isso o tempo todo e está passando assim, muito sem notar. E depois o conflito pode surgir. A palavra conflito realmente ela é pesada, ela é cansativa, né? Nos tira o sono, nos tira a qualidade de vida, porque a gente preocupa, porque as pessoas naturalmente são corretas, honestas e querem fazer a coisa certa. Esse é o princípio, os valores que a gente carrega. Todo mundo nasce com esses valores, de fazer a coisa certa. Então ninguém quer dar o cano, ninguém quer deixar de cumprir a obrigação. Todos nós queremos cumprir. Mas muitas das vezes assinamos coisas que não percebemos o que de fato estava redigido. E pode nos complicar depois no futuro. E levar ao conflito, às portas do judiciário, né? Às portas do PROCON, que é um órgão que nos auxilia muito nas relações de consumo. E o conflito está instalado, custas, né, as despesas, demora, quando que vai resolver. Então, isso nos tira muito, nos rouba muita energia. Então, a gente tem que procurar sempre evitar o conflito.
Quanto mais próximo a gente estiver daquilo que a gente assina, mais ciente daquilo que nós estamos contratando, é melhor para nós. A gente contrata com a segurança de que eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho muito saudável esse bate-papo. Vou tentar levar numa linguagem, né, mais clara e objetiva possível, mas vocês vão me corrigindo, tá bom? Não, me provocando. Vamos juntos. Vamos juntos. E é importante mesmo que a gente leve uma comunicação clara, assim como a gente já está fazendo nesse momento, né, doutora Ana Paula? Você tem uma oratória muito boa e se conecta muito bem com a nossa audiência, né? Agora, uma fala simples e de fácil entendimento, digamos assim. Didática. Acho que é a palavra que resume aqui. Mas, doutora Ana Paula, o que torna um contrato juridicamente válido? Quais são os elementos essenciais que sempre precisam estar presentes, né? Consentimento, o objeto, a forma, a capacidade das partes, enfim. Tudo isso, doutor Hugo, que o senhor colocou. Tudo isso faz parte para nós termos um documento válido e que vai dar proteção, né? A capacidade das partes, eu sempre falo que é a primeira coisa que deve ser observada. Pode contratar? Tem condições, capacidade para contratar? Não é exclusivamente uma questão de idade, é uma questão de propriedade, conhecimento. Você sabe o que você está fazendo? Sei, então tá bom, então vamos seguir, né? E depois a gente tem a questão do consentimento. Então, se ele sabe o que ele está fazendo, ele está concordando com a contratação, ele está dizendo que concorda. Quando a gente fala de contratos um pouco mais complexos, eu inicialmente citei a questão do contrato de financiamento bancário, o contrato de financiamento de aquisição de veículo, é um documento mais simplório, né? Do ponto de vista... Estou comprando um carro, estou ficando com bem, depois eu tenho que pagar, é mais ou menos esse resumo. Mas quando a gente fala de obrigação, um contrato de obrigação continuada, que ele vai demorar um certo tempo para cumprir e que tem a obrigação dos dois lados, olha só, lá no financiamento, a empresa que me vendeu o veículo, ela me entregou o bem, ela já cumpriu a parte dela, depois fica só a minha com relação ao pagamento. Na outra modalidade contratual, tipo um contrato de parceria agrícola, uma parceria rural, parceria pecuária, eu tenho obrigações continuadas dos dois lados, né? E o tempo, geralmente, nós falamos numa média de 3 anos para uma cultura de cana, um contrato de prazo mais longo, uma cultura de eucalipto, nossa, primeiro corte, segundo corte, né? Tem um tempo ainda mais longo do que os outros. Então, tem obrigações que têm que ser cumpridas tanto pelo proprietário da área quanto pelo seu parceiro. E nessas obrigações, que tem essa continuidade longa e os dois lados têm que caminhar juntos, eles são sócios durante certo período, então tem muita questão que tem que ser observada na forma da contratação, para que seja possível o cumprimento. Porque a gente vê alguns contratos que se observa só um lado das partes. Né? O advogado cuida para o parceiro outorgante, mas esquece que o parceiro outorgado, para funcionar, que o parceiro outorgante receba, o parceiro outorgado tem que ter condições de cumprimento. Então, fica desequilibrado às vezes quando você tem um profissional só cuidando para os dois. Então, o profissional, e eu vou chamar a atenção aqui para os meus colegas, e vivencio muito isso na prática, quando ele está advogando, só uma parte tem advogado, tenha o cuidado de observar um lado e o outro. Porque o contrato bom é aquele contrato que é cumprido. Certo. E quando a gente tem o cumprimento do contrato, é a satisfação do advogado, pelo menos a minha. Quando cumpre, deu tudo certo, finalizou. Com aquela situação eu vou dormir tranquila. Aquela eu vou tirar da minha caixinha de preocupação e deu tudo certo. E quando não se vê esse equilíbrio, a chance de descumprimento aumenta muito, por um lado ou o outro, né? Porque não teve o equilíbrio na contratação. Então, quando a gente fala das modalidades contratuais, me desculpe, o contrato mais longo, o contrato mais curto, mas sem obrigação dos dois lados, ele tem que ter um completo equilíbrio. Porque senão a gente não consegue ter um cumprimento adequado em que todos saem felizes depois do final. E a palavra conflito pode surgir nesse caminho aí, quando existe o desequilíbrio. Existiu o desequilíbrio. Tem um lado que não compreendeu. Tem um lado que a obrigação para ele ficou mais pesada do que para o outro. Vai acontecer alguma coisinha ali, tem uma chance de desequilibrar e de dar errado. E aí precisar de advogados, às vezes até do judiciário, que geralmente eu sempre oriento a porta última que a gente tem é do judiciário. A gente tem que tentar resolver as coisas antes para não bater na porta do judiciário, que ele já é sobrecarregado, tem muita coisa para ser feita lá
e a gente ainda leva mais um caso que eu poderia resolver dentro do meu escritório, conversando com a outra parte, né? Uma parte e outra encaminhando uma boa conversa, e aí ali surge um aditivo, resolve o problema, equilibra de novo e segue. Então, um contrato de 10 anos de prazo, 12 anos, o tempo é muito longo, a economia muda o presidente, muda tudo. E a gente sempre fala, não, a política não interfere no meu contrato. Interfere sim, não adianta. Por quê que interfere? Interfere por questão tributária, que pode mudar a carga tributária num contrato longo desse. Ele interfere na forma de cumprimento da obrigação, se eu vou ter financiamento, vamos falando sempre do agro, depois vocês me corrijam para falar das outras modalidades também, mas se muda a forma da economia, eu posso ter um desequilíbrio de preço. Mercado oscila, taxa de juros oscila, nós estamos vivendo um momento de taxa de juros muito alta. Sim. Isso está prejudicando e sobrecarregando muito o setor desde 2021. Está um desequilíbrio muito grande, tudo isso. Está hoje acarretando naquilo que a gente está ouvindo toda hora, que a gente não gosta, né? Recuperação judicial, falência, vou sair da atividade, estou vendendo tudo. A pessoa aperta. E aperta um produtor, aperta todos ao redor dele. Um agricultor apertado interfere na vida de muita gente em volta dele. Então, tudo isso faz parte do equilíbrio contratual. A gente tem que ter as previsões para o futuro, né? Outro dia, em um evento, uma palestra, eu comentei sobre o vídeo do Abílio Diniz, né, que ele fala sobre o contrato dele com o Cassino, Pão de Açúcar Cassino, né? Foi longo, exaustivo, né? Um contrato feito em 2005, que deu problema, foi para a justiça. E foi resolvido, não foi pelo judiciário, foi resolvido por um mediador. Olha Professor só. da escola de Harvard, veio e trabalhou na junção das partes, no equilíbrio delas, para elas encontrarem a solução. Ele foi só o mediador daquele encontro, daqueles encontros, né, que foram vários. Eles conseguiram concluir e não foi por decisão judicial. Decisão judicial impõe. E a solução das partes, elas participaram e elas quiseram que resolvesse. Então ele fala, nesse vídeo, da importância de um bom contrato. Um contrato equilibrado, um contrato que prevê o presente e o futuro. Com todo tipo de previsão do que pode acontecer, o que não pode acontecer, se acontecer, como é que soluciona. Então, ele faria de novo o contrato dele, Pão de Açúcar e Cassino? Faria, mas com um contrato bem mais, com mais qualidade, melhor redigido. Então, esse vídeo retrata muito sobre a importância dos contratos. Então, empresário famoso, com certeza foi assistido pelos melhores escritórios na época e ficou falha. E eles tiveram um tumulto grande aí, judiciário, para depois concluir com a solução através do mediador. Então, foi anos de justiça para depois chegar na solução através do mediador. Então, se ele tivesse procurado o mediador antes, talvez, tivesse resolvido ali em 60, 90 dias, né? E não ficado arrastando por longos anos duas empresas preocupadas com a solução do conflito delas. É verdade, Dares. Doutora, quais são as cláusulas fundamentais que devem constar no contrato para garantir a segurança de ambas as partes? Por exemplo, você já citou algumas coisas como o objetivo do contrato, o preço, o prazo. Como é que faz? O que tem que ter nesse contrato para que seja bom para mim e que seja bom para você também? Muito interessante. Aqui vamos falar sobre compra e venda de imóvel, urbano ou rural. Sim, perfeito. Olha só, quando a gente tem uma compra e venda com prazo, nós vamos estabelecer a regra do que está sendo vendido, né? As partes estão adquirindo, quem vende, quem compra. O objeto, que é o bem, e depois a gente vem descrevendo ali a forma de pagamento, a data da posse, como que vai ocorrer a data da escrituração, quem vai custear isso ou aquilo nesse período, né, até fazer a escritura, e como que ficam os pagamentos futuros. Bom, enfim, esse é um contrato que você traz as partes, o objeto, né, a forma de pagamento, e a forma de solução de conflitos, direitos e deveres, depois a solução do conflito. Você tem um contrato bem estruturado se você cumpre com esses itens. Então, na compra e venda de um imóvel rural, que a gente precisa observar muito, e eu falo bastante sobre isso, além do equilíbrio entre as obrigações de um e de outro, porque não adianta colocar uma obrigação que eu vou entregar um georreferenciamento com 30 dias, que ele vai acontecer com 6 meses. Já começa a colocar uma obrigação que não vai cumprir. A gente já sabe que o prazo é mais longo que isso. Então, o equilíbrio disso. Eu exijo que seja entregue em 30 dias. Mas que exigência tola, porque não vai dar tempo.
né? Não depende da parte, ela pode até dar entrada com 30 dias, mas o órgão vai responder no tempo dele. Então, não posso penalizar uma parte em razão de cumprimento de obrigação de terceiro, que é o órgão público. Então, eu tenho que ter equilíbrio com relação, tenho que compreender isso, né? E escrito, fica detalhado, passa-se o problema do conflito. Não tem conflito porque está guardando o órgão público. Comprovei que eu dei entrada dentro do prazo, agora eu espero o órgão. Então, são esse tipo de obrigação que a gente tem que estar sempre lembrando do ponto de equilíbrio sobre tudo isso. Forma de pagamento é uma questão que gera muita dúvida, né? Medo, porque quando eu compro um imóvel rural, quem compra que planta soja, ele quer ter uma vinculação com o produto, com a moeda dele, que é a soja. Às vezes quem está vendendo é pecuarista, uma área de pecuária, ele tem só conhecimento com arroba. Então, a gente precisa encontrar ali a compreensão sobre os dois lados. Transformar essas medidas, exatamente, para dar segurança nessa hora do pagamento. E por outro lado, tem as outras questões. Data da posse, como que está a legalização desse imóvel perante os órgãos ambientais? Está tudo certo? Está certo mesmo? O fato de não existir embargo ambiental naquele momento não quer dizer que o bem está em ordem. Quer dizer que eu preciso procurar um engenheiro ambiental profissional da área para conferir, né? Ele vai lá, faz a conferência, se não, em algum momento não teve algum equívoco que suprimiu alguma parte de reserva, né? Às vezes foi fazer uma limpeza e pegou um pedacinho da reserva. Isso tem que ficar resolvido antes. Sim. Porque se não for visto antes, quem adquire assume a responsabilidade. O ambiental carrega o imóvel. É com o imóvel, e quem estiver proprietário dele é o responsável por aquela situação. E eu gosto de brincar, que a gente faz um tour pelo direito. Toda vez que a gente fala em compra e venda de imóvel, a gente faz um tour pelas áreas do direito. Existe uma multidisciplinariedade na parte contratual. Eu não posso conhecer só de contratos, só do direito civil. Eu preciso conhecer do direito penal, o que um processo penal pode implicar lá no civil, que envolve o bem. Eu preciso compreender sobre o ambiental, o tributário, sobretudo o tributário, nossa, importantíssimo, né? O trabalhista, né? E as questões cíveis também. O que pode implicar naquele imóvel no futuro? Existe uma demanda que pode, no futuro, chegar ao ponto de esse bem servir para pagar essa conta, que não está nem constituída, mas pode acontecer. Então, eu preciso compreender as áreas do direito e a afinidade de cada uma delas com a parte contratual. Então, a responsabilidade do advogado que cuida de contratos é enorme. Ele não pode conhecer só direito civil, exclusivamente. E ele tem que conhecer de mercado também. Sim. Aí, nessa hora, a gente lembra do Enio, né? Enio Fernandes. Ô, Enio Fernandes, salva a gente aqui para interpretar como é que vai estar essa soja, como que ela está hoje, o que vai acontecer no futuro, não vai ser em milho, como que eu faço a conversão. Então, as pessoas que vão se envolver na negociação, que envolve pagamento e que não é exclusivamente dinheiro, que envolve uma transformação em produto, ele precisa conhecer também que o mercado oscila. Então, a saca de soja hoje está R$114, o ano que vem ela pode estar 90, como ela pode estar 180. Quem vai cumprir a obrigação e quem vai receber precisa ter o conhecimento disso. Faz total sentido. E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça, Dalis, quando falo em contrato, é a assinatura, né? E hoje tem a assinatura, a famosa assinatura ali física, assim como a digital. E a minha dúvida, doutora Ana Paula, é sobre a assinatura com testemunhas. Né? Qual que é o peso jurídico disso? Ainda é importante ter testemunhas assinando o contrato? Olha só, a assinatura digital hoje tem previsão legal que dispensa a assinatura das testemunhas. Então, se eu tenho assinatura digital pela Aspar, certificado digital, pelo Gov, eu poderia dispensar as testemunhas. Mas no físico não tem essa permissão. Existe uma previsão de que eu possa executar um contrato que não tem assinatura de testemunha. Executar, eu vou cobrar a dívida. Mas e se eu tiver uma discussão no contrato com relação ao consentimento, com relação à capacidade das partes, com relação ao objeto? A testemunha é fundamental, porque ela assistiu, ela sabe como foi a negociação, o que aconteceu, por que as partes chegaram naquele consenso e firmaram aquele documento. Então, eu gosto sempre de frisar, se puder ter a testemunha, é ótimo, é bem seguro, porque pode precisar dela no futuro, nós não sabemos. Mas existe a permissão legal que a assinatura digital pode dispensar a testemunha.
Para execução da dívida, posso dispensar a testemunha. Mas é bom sempre colocar, porque não tem uma obrigação, não é só de pagamento. Tem várias outras dentro de um contrato. Melhor prevenir, né? Melhor prevenir. Agora eu tenho uma pergunta para você, produtor rural. Você já realizou a cotação dos seus insumos para a safra 2025-26? Ainda não? Esse recado é para você, empresário rural que busca aumentar a produtividade da sua lavoura sem depender apenas de insumos químicos. Você precisa conhecer os biotecnológicos da Simple Verde. A diferença é visível. Raízes mais fortes, plantas mais saudáveis e uma lavoura muito mais resistente. O solo responde rápido e o resultado aparece na colheita. Produtividade lá em cima. Um dos grandes diferenciais é que o produto é 100% líquido, fácil de aplicar e o melhor de tudo, não precisa de refrigeração. Isso facilita muito o manejo no campo e reduz os custos logísticos. E tem mais, tá? Os biotecnológicos da Simple Verde foram desenvolvidos aqui mesmo, em Rio Verde, Goiás. Ou seja, são produtos criados especialmente para as condições de solo e clima da nossa região, com alta eficiência que é comprovada, tá? A Simple Verde veio para revolucionar a forma de cuidar do solo e das plantas. A gente recomenda de olhos fechados, portanto, saiba mais através do WhatsApp 679 9334 2442. Anote aí, 679 9334 2442. Já segue lá no Instagram, @SimpleVerdeOficial. Simple Verde, o seu solo ganha vida. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho estamos de volta, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui desta edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos falando sobre a importância de um contrato bem redigido no agronegócio. Esse é o nosso tema em pauta com a advogada, doutora Ana Paula Barbosa. E antes de continuarmos esse bate-papo, né, Dares, vamos à primeira participação. Vamos sim, Hugo. Com sua expertise reconhecida, Enio Fernandes, que é o nosso consultor de mercado, ele entrega insights que fazem toda a diferença no agronegócio. Acompanhe mais uma análise imperdível. Caríssimas, nós estamos passando um momento de muito questionamento no agro. Os senhores podem discordar se a safra é 170, ou 169, ou 172, mas é a maior safra de soja da história. Quando a gente olha o potencial da safra de milho, também é enorme. 100, 110, 120 milhões de toneladas? Não sei ainda, né? Nós ainda não estamos colhendo com grande intensidade. Mas no final do dia também vai ser a maior segunda safra de milho da história. Como explicar isso? A maior safra da história de soja, a segunda safra também de milho, a maior safra da história. E os produtores extremamente apertados, margens espremidas. O que está acontecendo? Nós temos que olhar para dentro do nosso negócio e olhar com muita atenção. Será que é só preço? Preço resolve tudo? Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos muita coisa para olhar dentro do nosso custo de produção, dentro da nossa fazenda. Muito além de fertilizantes, químicos, defensivos e sementes. As perguntas são várias. As respostas, cada um dos senhores e das senhoras tem que olhar atentamente o seu negócio. Porque o que pode ser realidade no meu caso, pode não ser realidade no seu caso. E respostas prontas não vão fazer a gente superar esse momento. É um momento desafiador, grande safra e grande aperto econômico, no momento que as taxas de juros estão simplesmente inacreditavelmente altas. Tudo isso está comprimindo o agronegócio. Olhem seu negócio, olhem com atenção, pensem e se posicionem. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação conosco no Boa Tarde Produtor. E reforçando, gente, o Enio Fernandes é um dos palestrantes do 14º Workshop do GAPS, né, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, aqui em Rio Verde, no Teatro Lauro Martins. Tem que correr e garantir a sua vaga, hein? São vagas limitadas. E agradecimento aí ao Enio Fernandes por estar conosco aí diariamente no Boa Tarde Produtor. Bom, a importância de um contrato bem redigido no agronegócio é o nosso tema em pauta com a advogada, a doutora Ana Paula Barbosa. Doutora Ana Paula, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né, vamos falar agora sobre consequências de gestão desses contratos, né? Se uma das partes descumprir o contrato, o que acontece? Como a legislação brasileira protege quem cumpriu a sua parte? Olha, o olhar sempre está para aquele que cumpriu. Quem está cumprindo a sua parte está
zelando pela sua obrigação, pelo seu compromisso. Aquele que descumpre, ele tem que vir justificando o porquê daquele descumprimento, né? E como nós temos uma previsão de que o contrato vale por aquilo que ele está escrito, quando descumpre, a justificativa tem que ser muito plausível para você conseguir mudar a interpretação e culpar o outro. Nossa, complicado, né? O descumprimento de contrato leva à insegurança. E essa insegurança, quando mostrada aos juízes, né, ou se o contrato tiver cláusula de arbitragem ao árbitro, ele tem que vir com um respaldo muito forte para justificar o porquê do seu descumprimento. Mas o olhar sempre está para aquele que cumpre. Né? Tanto os juízes quanto os árbitros, acho que qualquer um de nós, a gente sempre tem um olhar para aquele que está cumprindo a sua obrigação. Porque o cumprimento de obrigação não é fácil, não. Mas a gente assume, não assume? E quando a gente assume, a gente vai até o fim. Né? E aquele que descumpre, ele fica em descrédito, pode-se dizer assim, se ele não conseguir justificar com razão o motivo do seu descumprimento. Doutora, em caso de um litígio, que é uma outra palavrinha que chega a doer os ouvidos, né? Como que o contrato ele é interpretado? A chamada interpretação contratual, ela pode mudar o sentido de uma cláusula? Pode. E, inclusive, tem uma previsão no Código Civil com a atualização que foi feita recente, no artigo 113, se eu não estou enganada, que fala que a gente tem que escrever no contrato que o que está escrito é o que vale. É meio sem lógica, né? Mas redundante, né? Porque se eu escrevi, eu assinei, eu concordei, aquilo que está escrito é o que está valendo. Não tem como valer de outra forma. O que está escrito é o que está escrito, É o que está escrito, não tem jeito, né? Então, por isso que é muito bom quando a gente vai redigir um documento e as pessoas que vão assinar, o advogado que redige, as partes que vão se comprometer, compreender de fato o que está contratando. Por isso que as palavras precisam ser de forma objetiva, prática, lógico, de acordo com o que a legislação nos permite fazer, né? Para não ter ilegalidade, vícios no documento, mas as partes precisam compreender o que está escrito no contrato. Então, a linguagem mais clara e mais objetiva tem sido, inclusive, uma luta dos tribunais, né, mais recentemente, para que o advogado também escreva de forma clara nas petições. Mais objetivo possível, com maior clareza. É uma ginástica, né? O mais objetivo, com maior clareza, você tem, às vezes, ter cuidado com o que escreve, porque senão fica faltando alguma informação. Então, não é uma redação fácil, porque a gente recebe um treinamento para as palavras técnicas e jurídicas, que é o método correto que o advogado deve utilizar, que é a forma que o juiz vai compreender, mas eu preciso que as partes compreendam. Então, eu tenho que encontrar, inclusive, o equilíbrio, não só da relação contratual entre as partes, mas o equilíbrio daquilo que eu vou escrever, para que as partes compreendam com clareza o que está sendo escrito e o que está sendo contratado. Porque eu não posso ter pegadinha, eu não posso ter uma interpretação equivocada, porque se aquilo que eu estou escrevendo é o que vale, né, na hora de interpretar, então tem que ter valor, tem que ter seriedade nisso, para não correr o risco de ter uma interpretação de um terceiro totalmente distorcida daquilo que está escrito. Então, a juridiquês, nessa hora, tem que ter cuidado. Doutora Ana Paula, hoje muito se fala, né, na questão da gestão de contratos. Como que um acompanhamento jurídico adequado ele pode ajudar o produtor ou até mesmo o empresário, né, a reduzir os riscos e eventuais prejuízos? Olha, a gestão dos contratos hoje é um trabalho que antes era da parte administrativa de uma empresa, do administrativo do produtor ou do seu financeiro, mas os escritórios de advocacia têm absorvido tudo isso. Por quê? A gente tem os alertas, né? Falta 60 dias para vencer uma parcela, já comunica. Olha, está faltando uma informação, porque tem muito contrato de compra de imóvel rural que fica lá para até 10 de janeiro informar o armazém que tem que depositar o grão ou estabelecer a regra desse pagamento que pode ficar em aberto. Tem gente que opta por isso, né? Vai de acordo com a vontade das partes e é possível fazer nesse formato. Então, tal data tem que informar. Tal data você tem que cumprir a obrigação de entregar a parte de pastagem. Até tal data você vai entregar a área de lavoura. Então, essas obrigações, quem assina o documento, ele sabe que ele tem que pagar. E o outro registrou que ele tem que receber. Mas o acompanhamento, que é a gestão do contrato, ela é fundamental para que dê tudo certo. Então, a comunicação de quem faz a gestão do contrato
precisa ser alcançada com antecedência, com prevenção, para não ficar nada em cima da hora. Porque geralmente se depende de algum órgão público para cumprir alguma obrigação. E o órgão público tem o tempo dele. Sim. Não é o nosso, não. É diferente, eles têm os prazos, porque são sobrecarregados, a atividade é muita, né? Como é que eu falo que o órgão ambiental vai me dar a resposta em 30 dias? Eu não tenho como fazer isso. É o tempo do órgão, porque ele atende o estado inteiro, ou o município todo, se for o IBAMA, a nação inteira. Então, quando a gente faz tudo preventivamente, você tem uma chance muito maior de finalizar o contrato no tempo certo, inclusive, sem nenhum dissabor. Então, a gestão do contrato é fundamental para o seu regular cumprimento. Olha, agora eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, a partir das 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. O Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. A importância de um contrato bem redigido no agronegócio é o nosso tema em pauta nessa edição do Boa Tarde, Produtor, com a doutora Ana Paula Barbosa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nesta edição. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. A importância de um contrato bem redigido no agronegócio. Esse é o nosso tema em pauta com a advogada doutora Ana Paula Barbosa. E antes de dar continuidade, né, Darius, vamos a mais uma participação aqui no nosso programa. Vamos sim, Hugo. Hoje, o professor universitário e advogado Dr. Paulo Antônio, ele comenta a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou o aumento das punições para casos de incêndio em florestas. Vamos conferir o comentário. Olá a todos os ouvintes da Rádio Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Quero tratar com vocês hoje de um importante projeto de lei que foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados no dia 2 de junho, que aumentou a punição por incêndio em floresta. A pena saiu de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos de reclusão, multa, além da proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, receber subsídios, incentivos. Ou seja, o Congresso Nacional está imbuído de aumentar a punição de crimes envolvendo incêndios florestais. É aumentar a punição das penas previstas lá na Lei dos Crimes Ambientais. Pois bem, o que eu quero tratar hoje é o seguinte: como que o produtor rural que age de boa fé, que também é vítima de um incêndio eventualmente causado por agentes naturais ou por terceiros, verdadeiros criminosos, como que esse produtor rural pode se precaver, se defender de uma injusta punição por crimes envolvendo incêndios florestais? Olha, o primeiro passo é o produtor rural, primeiro de tudo, é acionar as autoridades competentes, corpo de bombeiros, procurar apoio na brigada do sindicato rural, na brigada de incêndio, vizinhos, etc. Depois que é feita essa fase emergencial, o produtor rural precisa buscar laudos climáticos para justificar as condições inadequadas do tempo, do clima, do calor, dos ventos fortes, que demonstrem, são documentos indiciários, demonstram indícios de que o incêndio foi causado por causas naturais. Não houve uma ação humana diretamente envolvida, pelo menos do produtor rural. Depois que ele elabora, ou melhor, obtém esses laudos, é claro que se for um incêndio de extensões mais graves, que afetou, por exemplo, voos em aeroportos, que possa ter afetado uma comunidade próxima da área rural, o ideal é o produtor rural custear uma perícia privada, uma perícia ambiental particular. Depois que ele tiver essa documentação em mãos, só depois ele pode procurar a autoridade policial e registrar um boletim de ocorrência. Mas ao registrar esse boletim de ocorrência, ele precisa ser bem objetivo, informar quais foram as consequências do incêndio, quais foram as causas do incêndio,
as proporções do incêndio e não demonstrar previamente nenhuma responsabilidade por isso, né? Por isso que o produtor precisa ter esses laudos em mãos, né? O produtor que age de boa fé, que também foi vítima desse incêndio, sua propriedade também foi afetada por esse incêndio. Então o produtor rural faz esse boletim de maneira bem objetiva e as autoridades competentes vão fazer as investigações necessárias, né? Por que o produtor rural precisa adotar esses protocolos preventivos? Porque hoje, gente, a questão climática, a questão do meio ambiente, não afeta apenas essa órbita penal, né? Os próprios bancos têm um sistema de compliance hoje socioambiental muito rígido, que pode até afetar a concessão de crédito rural, né? Essa questão de ações judiciais, boletins de ocorrência que se tornaram investigações criminais. Então, o produtor rural tem que estar cada vez mais atento, adotando uma gestão, né, uma governança cada vez mais eficaz na sua propriedade, para não gerar responsabilidades judiciais indevidas, né, responsabilidades criminais injustas. Então, essa é a nossa fala de hoje. Eu quero agradecer a atenção de todos. Meu nome é Paulo Antônio Martins, eu sou advogado e professor universitário. Doutor Paulo Antônio, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima vez. Obrigado, doutor Paulo Antônio, por participar conosco aqui no Boa Tarde, Produtor. Doutora Ana Paula, vamos cada vez mais, né, afunilando isso, falando sobre as aplicações do contrato no agronegócio, né? A gente falou de algumas particularidades dos principais contratos que existem aí. Vamos falar então um pouco de arrendamento, de parceria, de comodato. Compra e venda a gente já explorou um pouco, né, essa dinâmica, mas você pode dar alguns exemplos práticos disso? Sim, com certeza. Gente, é tão gostoso esse programa, né? Dr. Paulo Antônio, Enio, que delícia. Só pessoas selecionadas. Exatamente. Dr. Paulo Antônio foi meu professor recentemente na especialização em Direito do Agronegócio aqui na UniRV. E eu fui professora dele no passado, na época que ele estava na graduação, e participei do trabalho dele de final de curso, que é o TCC, Caramba, né? Legal. E ele realiza um trabalho impressionante. Não, a didática dele é incrível. Estudioso, dedicado. E nós já escrevemos, publicamos já alguns artigos em parceria. Foi muito bom tudo aquilo que a gente estudou. E aproveitando, né? Inclusive nós escrevemos sobre um tema muito interessante que envolve o contrato de parceria na produção de semente. Que é uma modalidade contratual que pouco se fala e que é de uma complexidade incrível e também uma relação continuada a depender do formato que é combinado entre as partes. Olha só, a empresa vai comercializar a semente depois que o produtor a produziu, depois que ele a selecionou, e aí ele coloca no mercado, e aí depois ele vende a semente para outro produtor, esse produtor colhe e paga essa empresa. Para depois ele vir fazer um fechamento de contas com o primeiro produtor que produziu a semente, que fez o campo de semente. Bugou, né? É interessante. E num caminho desse, onde as partes são parceiras, a parceria acontece de verdade, porque eu tenho a propriedade e vou plantar a semente, mas o outro me fornecendo a semente, a tecnologia dele, para eu reproduzir ela, para se tornar semente no futuro para outros. E ao mesmo tempo a empresa, a sementeira, vai colocar o profissional dele em campo para acompanhar tudo isso. Tem horário para cumprir, tem o clima, tem vários fatores que vão ser acompanhados e assistidos na propriedade pelo terceiro. Então, quase que muda um agrônomo para dentro da propriedade para acompanhar todo esse ciclo, né? Aí a gente fala, nossa, mas o ciclo da soja é 110, 120 dias. Não, mas tem um preparo antes, tem todo o acompanhamento disso, depois tem o pós-colheita, né? Então, são várias etapas. E o Dr. Paulo Antônio, nós escrevemos um artigo sobre essa complexidade desse contrato e trazendo a solução dos conflitos dessa modalidade contratual não para o judiciário, e sim para uma Câmara de Resolução de Disputas, que é o Dispute Resolution Board, um tema, né, americano, uma fala, né, do inglês americano, mas que é muito utilizado no Brasil nas obras de infraestrutura pública. A solução do conflito não passar pelo Poder Judiciário, e sim por 3 profissionais. Então, no caso dessa modalidade, nós escrevemos 2 agrônomos e um advogado, de escolha das partes para fazer todo o acompanhamento. E se surgiu um conflito, eles entram em campo, verificam o que aconteceu e a resposta que eles dão vincula as partes. Está solucionado.
Não precisou de câmara de arbitragem, não precisou do judiciário, as partes resolvem e dão valor àquilo que é solucionado pelos três. Falou que é isso, agora a gente cumpre daqui para frente. Porque pode surgir, no decorrer de tudo isso, um que sabe mais que o outro, um que questiona a atividade do outro e surge um conflito. Então, isso tem que ser solucionado em campo. Não dá tempo para uma solução dali 3, 4 dias, passou de hora. Então, nós escrevemos um artigo sobre isso, que é uma modalidade contratual que acontece o tempo todo. E as pessoas, às vezes, não se alertam, né? O que está escrito lá naquele contrato que eu assinei? Eu só vou produzir. Não. Tem uma série de fatores que a sua propriedade tem que atender. São regras sanitárias, são regras ambientais, né? A tecnologia que vai ser empregada exige isso ou aquilo. E vai ser assistida pelo profissional da empresa para quem você vai entregar a semente no futuro. Então, são muitas etapas. Isso é uma modalidade de parceria que tem sido muito utilizada. Geralmente, os contratos têm 30, 40 páginas, né? Então, um lado em português, outro lado em inglês. Olha isso. A depender da empresa que você está firmando o negócio. Então, tem que estar coincidindo também, né? O português com o inglês. Mas, no final, você escreve que vale o que está em português. Nós estamos no Brasil, não vou validar qualquer cláusula escrita em inglês que está em descompasso com o nosso idioma. Que esse eu entendi, o outro não, né? Mas eles geralmente colocam porque eles têm depois um fornecimento, um padrão internacional desse contrato que precisa dar vazão lá na frente. E aí nós temos outra modalidade, que é o arrendamento rural, normal, nosso comum, que tem previsão no Estatuto da Terra, que o regulamenta e que protege, né, essa relação. Ela vai seguir o que está no Estatuto da Terra e o que vem sido julgado recentemente pelo STJ, pelos tribunais estaduais, das regras desse contrato. Então, muitas vezes, as pessoas extrapolam um pouquinho nas regras, colocam a forma de pagamento diferente que o Estatuto prevê e pode surgir uma dificuldade de recebimento depois. Né? O Estatuto é muito cauteloso, ele é da década de 60. Ele foi escrito no momento em que as pessoas estavam deixando a atividade rural e mudando para cidades. E precisava, de alguma forma, dar proteção ao trabalhador rural. Naquela época, porque a ideia era que ele permanecesse na propriedade rural produzindo, porque senão ia faltar alimento. Se ele vai totalmente para a cidade, que a gente vai comer o quê? Então, até hoje, a gente tem uma proteção para os contratos agrários para que não falte alimento. Olha a importância do produtor rural e quantos anos que fazem que o Brasil está trabalhando para a proteção do produtor. Aí vem umas regras agora recentes prejudicando tudo isso e as pessoas estão esquecendo que o alimento pode faltar no futuro. Então, as regras desses contratos são fundamentais para a proteção da própria atividade, para a proteção da segurança alimentar. Então, quando a gente fala em segurança contratual, a gente tem que lembrar que quando eu falo de contrato agrário, contrato que envolve o produtor rural, envolve a produção, eu tenho que dar proteção e segurança alimentar para o mundo. O Brasil não produz para si próprio, o Brasil produz para si e para o mundo todo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve um contrato que envolve essa situação. Tá? Então, eu tenho uma regra, tem questões constitucionais que protegem o produtor rural. E isso precisa sempre ficar muito claro. Você está contratando com um produtor rural e ele tem uma super proteção mesmo. Porque se faltar alimento, nós vamos passar fome. Muito se fala sobre a questão do produtor, às vezes, não comunica bem, não fala bem da sua atividade. Mas o mais importante que as pessoas precisam lembrar é que sem produção rural, sem o produtor rural, não existe comida. Não vou almoçar, não vou jantar, não vou tomar café da manhã, não vou lanchar. Ponto. Não é o supermercado que faz comida. Não é a padaria que faz comida. Ela processa. Mas quem produz o alimento é no campo. Então, esse produtor tem que receber essa proteção. O contrato, a gente tem sempre que lembrar que tem que dar condições para que ele produza. Me venha com um contrato de arrendamento que vai emperrar a atividade dele de produzir alimento, que essa cláusula é nula. Ele tem que ter essa proteção. Ao mesmo tempo, o proprietário quer a sua proteção, de que o arrendatário também não vai cometer um crime ambiental, de que o arrendatário também não vai descumprir regra trabalhista, né? Então, tem que existir o equilíbrio entre o proprietário e o arrendatário. E aqui funciona muito bem. A nossa região não tem problemas significativos de discussão sobre esses contratos.
a coisa roda muito bem. Graças a Deus, pessoas muito preparadas, tanto o proprietário quanto o produtor, para que isso funcione, porque nós temos na nossa sociedade, a nossa região, existe um consenso muito importante. Não existe comida sem produtor rural. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Essa relação contratual é muito importante. Que aula. Que aula, bastante informação, né, Dares? Um contrato, ele pode interferir diretamente na nossa alimentação. Olha só. Doutora Ana Paula, falando sobre parceria agrícola, né? Onde o risco ele é compartilhado. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse contrato? Olha, é muito importante, que a gente falou, né? O equilíbrio, ponto. Mas o parceiro outorgante, que é o proprietário, o parceiro outorgado, que é o produtor rural, entre eles existe uma comunicação. Eles são sócios durante esse período, né? Um vai fornecer a terra e mais os empregados, um vai fornecer a terra e mais o maquinário, vai fornecer a terra e mais um silo, armazém que ele tenha na propriedade. Existe uma comunicação entre eles o tempo todo. E muitas das vezes o parceiro outorgado, que é o produtor, ele vai estar na parte de lavoura e o outro vai estar na parte de pecuária. Tem uma comunicação entre as atividades. Tem que ter um cuidado na hora de passar um produto na lavoura, que não pode interferir na outra área, que tem um quintal da casa, que tem uma horta. Então, são muitos cuidados. E o equilíbrio contratual entre eles, para que eles possam cumprir as suas obrigações, é muito importante. Não adianta ter super regras para uma parte e não regras para o outro. Não basta eu ser só proprietário que eu tô com tudo. Não! Se você colocar regras que o outro não tem como cumprir, essa situação não vai funcionar. Ela pode ir bem um ano, mas no segundo vai dar problema. Então, sempre lembra, parte do equilíbrio. Doutora Ana Paula, a gente já falou aqui sobre a questão da assinatura eletrônica. Existe a assinatura eletrônica através do certificado digital, através do token. Tem alguma diferença entre essas assinaturas? Uma tem menos validade que a outra? Não. Ambas tem a mesma validade. Eu ainda não vi nenhum tipo de discussão sobre isso. Nós temos, inclusive, até um assinador digital pelo próprio governo, que é o Gov, né? Sim. Que a gente utiliza para fazer um monte de coisa com relação ao governo federal, nossa atividade. Vai fazer alistamento militar, você faz hoje com a assinatura do Gov. Perfeito. Então, acho que todo mundo tem mais de 18 anos tem a assinatura do Gov. Porque a atividade dele está relacionada, né? A situação dele regularizada perante o governo federal através da assinatura digital do próprio governo. E muito se utiliza ela na transferência de veículos, né? Nos contratos, no dia a dia, muitos têm assinatura pelo Gov e confiam muito nela e assinam através dele, né? E o certificado digital é uma certificação privada e que tem todo o cuidado, e eu acho que até mais do que aquilo que é muito livre, né? Eu tenho uma preocupação sobre aquilo que é livre, mas é preocupação pessoal, certo. Tá? Mas todos eles têm a mesma validade. Inclusive, hoje tem empresas que têm uma forma de assinatura muito interessante, que eu acho que o jeito de fraudar fica bem mais... o risco de fraude é bem menor. Porque você abre a tela, ela vai fotografar o seu rosto, Sim. Aí você vai fotografar o seu documento frente e verso, para depois assinar que foi enviado por e-mail, pelo seu celular que você declarou que é o seu. Acho que isso dá uma validade, uma força muito grande, porque o meu rostinho tá aparecendo ali, fui eu mesma que fiz, né? Então você não tem como depois dizer que aquela fotografia não é a sua. É verdade. É a verificação em várias etapas. Várias etapas. Uhum. A verificação em várias etapas, ela dá uma segurança enorme. Legal. Agora o segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo para que a planta consiga absorver os nutrientes disponíveis neste solo e, assim, atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. A dica é: entre em contato com a Montical, representante Serra Fértil, pelo 649-8406-1220. Anote o telefone: 649-8406-1220.
e confira as vantagens do nosso calcário. Olha, vamos para o nosso último intervalo comercial aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para vocês. Fique conosco. Estamos de volta para o último bloco aqui desta edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos falando sobre a importância de um contrato bem redigido no agronegócio com a nossa convidada, a doutora Ana Paula Barbosa. Doutora Ana Paula, e sem delongas, né, até para a gente reforçar aqui com relação à segurança jurídica e tecnologia, né? Segurança jurídica, sem dúvida, é a palavra-chave no agro, certo? Como um bom contrato, ele contribui para essa segurança em todos os níveis dos negócios? Hugo, a sua pergunta, né, vai de encontro com uma fala do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, recentemente, num evento. Ele mencionou sobre segurança jurídica. Segurança jurídica não é o judiciário que fornece, é o contrato. Olha só. Então, quando a gente escuta isso do judiciário, não sou eu que te dou segurança jurídica, é o seu contrato que vai te dar segurança jurídica, volta lá no começo, quando a gente falou da responsabilidade que o advogado tem de redigir um bom contrato, que a interpretação fique clara, que as partes de fato tenham conhecimento do que está sendo negociado, está sendo fechado, que está sendo comprometido, né, os seus deveres e suas obrigações, seus direitos, né, e deveres. Isso é muito importante, é fundamental, porque quem vai dar essa segurança lá na frente, surgiu conflito, virou litígio, foi para o processo, foi para o judiciário ou foi para a mão do árbitro, né, se a gente escolher uma solução de conflito pela via arbitral, vai ter uma decisão. E a decisão vai ser fundamentada em quê? No contrato. Quem está cumprindo, quem não está cumprindo. É o contrato que dita as regras. Então, a segurança jurídica está na redação do seu contrato. É ele que vai te dar a solução para tudo, do início ao fim. Então, muito cuidado na redação do seu contrato, muito cuidado na interpretação do seu documento. Se não tiver entendido, discuta novamente. Né? Eu ia fazer uma referência sobre uma situação de ansiedade. Né? A gente fecha um negócio, a gente fica ansioso. Quer resolver, quer assinar. Nossa, tô feliz, comprei uma terra, tô feliz demais, quero assinar hoje. Não é assim que funciona. Não pode ter essa pressa. Porque são muitas etapas pra gente poder avaliar para saber se de fato ele está fazendo um bom negócio. Aí ele fez um bom negócio considerando que ele adorou a propriedade, que ouviu o passarinho cantar, bonito, e que o preço ficou do jeito que ele pode pagar. E o outro quer vender porque o negócio está de ocasião para ele, o preço é o que ele gostaria mesmo e deu certo, e a pessoa que está comprando é uma pessoa boa, correta, vai cumprir com ele. Calma. Nós precisamos vencer as etapas daquela multidisciplinariedade dos contratos, em que nós falamos lá atrás, que eu vou passar por cada uma das áreas do direito para conferir se de fato aquela negociação está boa para os dois lados. Porque esse equilíbrio é fundamental. Porque a gente sempre brinca que o dinheiro bom é o dinheiro que está no bolso. Mas melhor ainda quando a gente recebe a escritura e registra. Aí a gente dorme e tranquiliza. Todo mundo fica feliz com a escritura registrada. Então tem que funcionar bem do início ao fim, e a segurança jurídica é no documento, não é o judiciário que vai te dar ela. Maravilha, doutora Ana Paula. Agora vamos deixar o microfone aqui do Boa Tarde Produtor aberto para que você possa fazer as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais procure um advogado. Sempre que possível, se tem dúvida no documento, estou satisfeita com o negócio, já li, acho que entendi, mas acho não é resposta. Eu preciso ter entendido de verdade. Leve para o advogado, ele vai ler com você, vai compreender o que você negociou, vai entender por que você está fazendo aquela negociação, para saber se aquelas cláusulas que estão ali estão de fato te protegendo do início ao fim. Né? Então, consulte um advogado. Essa é a minha orientação e, sem dúvida, acho que é a melhor orientação. O advogado é a pessoa certa para responder as suas dúvidas. Dares, então, chegando ao fim aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor, vamos agradecer a nossa convidada e nos despedir. Doutora Ana Paula, eu entendi muito bem que contrato bom é aquele contrato que ele é cumprido, certo? Sem dúvida. É esse mesmo, né? É esse mesmo. Muito obrigada pela sua participação conosco no Boa Tarde Produtor. Seja sempre muito bem-vinda, porque sempre que ela vem é uma aula, né? É uma aula maravilhosa. E sem juridiquês. Sem juridiquês. Você viu que ela não falou da cláusula não sei da onde? Nada disso. Não precisa, né, doutor? É tão bom estar aqui com vocês. É tão gostoso, né? Vocês tornam o programa leve, prático, saudável, com a informação gostosa que chega aos nossos ouvidos com a clareza muito grande. Eu é que agradeço por estar aqui com vocês. Obrigada.
JP, muito obrigada por hoje e a nossa audiência qualificada. Você está aí com mais um programão. Mande para aquela pessoa que está mexendo com contrato, que está comprando terra, vendendo terra, que está mexendo com commodities, né, Hugo? Porque um contrato bem feito faz toda a diferença na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. Continue conosco na Rio Verde FM, que a gente tem uma programação vasta, uma programação muito boa. E meu parceiro de todos os dias, muito obrigada por hoje e até amanhã, terça-feira. Dares, eu que agradeço a parceria diária, nossa convidada também mais uma vez por estar aqui conosco presencialmente na nossa bancada. JP, muito obrigado pelo seu trabalho prestado aqui, mas a você, nossa audiência extremamente qualificada, vai a minha gratidão especial. Você que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!